O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, você que também acompanha conosco a transmissão das nossas redes sociais, da Paróquia São Francisco, da Rádio Paranaíba, nossa gratidão por rezar conosco nesse dia em que rezamos a solenidade de São Pedro e São Paulo. Antes, um pouco da liturgia da palavra, penso compartilhar com a comunidade. Hoje é um dia de oração pela unidade da Igreja, um dia de oração pelo Santo Padre, o Papa. Quando rezamos pelo Papa, rezamos por todos nós, porque é necessário que a gente tenha a compreensão, a obediência, a observância, porque o Papa, como líder, como ponto de unidade visível, com certeza passa por inúmeras dificuldades com o povo, com o rebanho. Às vezes, achamos muito bonito, as pessoas falam muito bem de um e de outro, mas são tomadas, pelo gosto. E, na verdade, o importante é que nós tenhamos a observância, porque ele sempre vai ensinar, pregar os valores do Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E talvez uma fala ou outra, um ensinamento ou outro, uma atenção ou outra para alguma realidade no mundo ao longo da história, a vaidade humana do rebanho pode não compreender. Então nós rezamos pela saúde, pela perseverança, sim, do Papa, pela perseverança de todos nós, como fiéis, como rebanhos de Jesus. Quando Jesus confia a Pedro a missão de ser esta ligação, Jesus manifesta o seu amor à humanidade, porque Pedro representa ali, às vezes, a humanidade. Então hoje, rezando pela unidade da Igreja, pela unidade dos cristãos, pela unidade de todos nós ao Evangelho. O Santo Padre sempre convida a Igreja
a viver, proclamar, testemunhar o Evangelho. Segundo ponto, hoje, nesta comunidade, nesta paróquia, rezamos a festa da comunidade, a devoção do Divino Pai Eterno. É claro que tem suas raízes lá desde o tempo de 1800 e tanto, quando teve o encontro de uma medalha por uma família, né, e a devoção, e cria, né, a devoção mais na cidade de Trindade, um pouco mais viva, e dá esse destaque à imagem ou à figura de Deus Pai, né, na Trindade. Mas como rezamos no início, a oração, a consagração, o convite é que todos nós estejamos alicerçados na Trindade Santa. Então hoje, esta comunidade reza agradecendo ao Deus amor que nos criou, a Jesus que nos salva, que nos salvou, que nos salva, ao Espírito Santo que nos santifica, nos impulsiona, nos unifica na caminhada. Então, hoje, celebramos todos nós, toda a igreja mergulhada no mistério da Trindade. O mistério da Trindade não é aquilo que não se consegue explicar, mas é aquilo que deve ser compreendido na fé. Que nós possamos todos acolher o amor de Deus, acolher a vida, que é um dom de Deus. Que nós possamos todos caminhar com Jesus, para que Ele sempre nos salve, para que Ele sempre nos indique, nos ilumine, nos fortaleça na nossa caminhada de vida. Que nós possamos sempre ser dóceis ao Espírito, que quer sempre nos santificar, nos unificar. Que a Trindade Santa, que nós celebramos, possa ser sempre o marco, o alicerce da nossa vida. Possa estar em nossos corações. E que nós também possamos estar no coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por último, terceiro ponto, comentar um pouquinho a liturgia da palavra desse dia. Na figura de Pedro, nós temos a figura ali da humanidade. Pedro sempre professa, mas também duvida. Pedro na simplicidade, mas no seu amor, na sua dedicação, Jesus confia a ele a missão. Mas Pedro é aquele que sempre reconhece também. E o texto dos Atos dos Apóstolos, quando preso, mas o anjo do Senhor vai ao encontro e vai libertar de forma extraordinária. E no final Pedro faz, uma profissão. Agora sei de fato que o Senhor enviou o seu anjo para libertar do poder de Herodes. Jesus, o Senhor, é aquele que sempre vem ao nosso encontro. Quando nós confiamos nele, ele vem, ele está conosco, ele nos liberta. E o texto do Evangelho, Jesus
pergunta e Pedro faz uma profissão de fé. Na primeira leitura, Pedro faz um reconhecimento. Sei que o Senhor enviou seu anjo para me libertar. Nós também possamos sempre reconhecer a presença de Deus em nossa vida. No Evangelho, Jesus reconhece o próprio Jesus, manifesta: Tu és o Cristo, o Senhor. Em um dado momento, também Jesus pergunta se não quer abandonar, embora Pedro tenha negado, mas ele fala a quem iremos, né? Os apóstolos manifestam, dão esse testemunho. Só tu tens palavras de vida eterna. Então Pedro manifesta: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Que nós também possamos sempre dizer que Jesus é o Senhor. Por último, para falar um pouquinho de São Paulo, né? Como ontem eu disse, para São Paulo não ficar com ciúme, né? Porque os dois, inclusive nós rezamos no prefácio, né? Por diferentes modos, os dois encontraram o martírio, mas os dois gozam de igual veneração. E nós podemos dizer também igual importância no cristianismo. Pedro pelo testemunho, pela liderança, e Paulo pelo testemunho, pela evangelização. De Paulo, um pouco diferente, um pouco mais tardio, nasce entre o ano 5 e 10 da nossa época, da nossa era, e passa de perseguidor para anunciador, depois do encontro com o Senhor. Também de forma extraordinária. E é Deus que nos encontra sempre. Deus que sempre vem ao nosso encontro. E também é sempre de forma extraordinária. E Paulo, então, passa a evangelizar. E nós temos o Novo Testamento, 13 escritos atribuídos a São Paulo. 7 de próprio punho de Paulo. E os outros, alguns discípulos, alguns colaboradores, né, que Paulo tinha também, né, no seu grupo, como que ditava um pouco, né? Quem já viu o filme Paulo Apóstolo, é recente, vê lá que os Atos dos Apóstolos, São Lucas vai escrevendo, mas sempre tem os contatos, os ensinamentos, ditando, né, um pouco Paulo. Então, esses 3 escritos, Paulo prega, ensina o Evangelho de Jesus. Evangelho significa boa nova. Paulo, inclusive, é o primeiro a escrever no Novo Testamento, o primeiro escrito. E pelos seus escritos, nós conhecemos Jesus. Pelos seus escritos, conhecemos as belezas e os desafios das primeiras comunidades. Pelos seus escritos, nós conhecemos e vivemos os ensinamentos que ele deixou para as primeiras comunidades e que serve até hoje. Serve sempre na igreja e servirá sempre para toda a igreja, para todos nós. E o texto de hoje, São Paulo também dá um testemunho, né? Texto de Timóteo, que provavelmente um dos colaboradores, e ele fala que fez o que devia ser feito, né? Que pregou, que lutou, que trabalhou, que insistiu, e agora estava reservado a coroa, né? Já se aproxima a minha partida, né? Mas combati o bom combate, guardei a fé, agora está reservada a coroa da justiça. Essa deveria ser a oração de cada um de nós, cristãos. Fizemos o bem, proclamamos, testemunhamos e esperamos
a coroa da justiça, isto é, esperamos que o Senhor sempre venha ao nosso encontro. O Senhor esteve ao meu lado, o Senhor me salvará para o reino celeste, diz São Paulo. Que esta também seja a nossa oração. Que este também seja o nosso caminhar. Como cristãos, como seguidores de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Todo